nesses últimos 30 anos, escutei algumas coisas que eu jamais teria imaginado escutar quando essa jornada começou. Eu ouvi pessoas cuidando de crianças, foram queimadas pelos próprios pais, dentro de pneus. Eu escutei anoréxicas brilhando nos palcos escuros da masculinidade. Eu ouvi também mulheres implorando para voltar para aqueles maridos que abusavam, batiam, xingavam essas mesmas mulheres. Meu nome é Christian Dunker, sou psicanalista, sou professor do Instituto de Psicologia da USP, e eu estou aqui para fazer com que essas cenas que eu escutei não fiquem perdidas, tá? No tempo e na memória. Quando eu tinha 13 anos, talvez 14, eu assisti um filme que me marcou muito. Chamava-se Blade Runner, Caçador de Androides, que eu usei para introduzir a minha fala. Esse filme foi muito marcante para a minha geração. Esse filme foi impactante, mas eu não sabia exatamente por quê quando eu o assisti. Naquela época, violência doméstica era um assunto assim distante. A não ser para mim, que vivia isso em casa. Quando assisti aquele filme, apareceu para mim uma espécie de repetição que tinha uma diferença, finalmente. Eu que vinha de uma família de alemães, que assistia os filmes de guerra, onde sempre nós perdíamos. Eu que, naquela época, me perguntava por que só pode haver esse tipo de herói. Só pode haver um tipo de herói. E foi assim que eu, a partir desse filme, cheguei na ideia de que devia existir assim uma masculinidade heróica por trás daquilo tudo. Por trás da imposição de que para você ser homem, você tem que ser violento, bélico, agressivo, você tem que ser comedor, você tem que, assim, correr muito, você tem que beber, você tem que ostentar sua masculinidade sempre que possível. Isso se aprende em casa, isso se aprende nos filmes, isso se aprende nos livros. Isso tem que ver com uma única possibilidade de contar a sua história. Foi um herói ou não? Em que termos você foi capaz de ser um herói da sua própria vida? Refletindo sobre isso, comecei a perceber que haviam duas regras fundamentais sobre ser homem. A primeira é que todos os homens são iguais. Isso significa que adoram uniformes, exércitos, adoram trajes que os identifiquem num grupo, um time de futebol. Todos são iguais, significa todos são igualmente coagidos por essa grande regra. Segunda regra, existem exceções. E essas exceções se dividem em dois tipos. As infra-exceções são aqueles que não chegaram lá. São aqueles que estão tentando. São aqueles que a gente põe para fora do clube. São aqueles que na conversa de bar a gente diz são os fracotes e vamos em cima, né? Nós os valentões. Do outro lado, também existem exceções, mas elas são as super exceções. São as exceções que não choram,
são as exceções que a gente vê nos filmes, são as exceções que estão acima da lei e que fazem, às vezes, a justiça com as próprias mãos. No fundo, a história básica de alguém que quer se tornar homem nessa cultura é como uma infra-exceção se torna uma super-exceção. Resultado? Vingança. Resultado? A grande virada. Resultado? Você que foi sempre humilhado, uma hora torna-se humilhador. Você que foi sempre oprimido se torna o grande opressor. Acho que as histórias de herói, elas são muito importantes para todos nós. Elas são uma mitologia como qualquer outra. Como a ameríndia, como a bavária, como a medieval. São histórias. Mas por que nas nossas histórias, essas que estão aí tão disponíveis, a gente só consegue ver esses dois tipos, né? E dentro desses tipos a gente vai ter aquele que é a exceção, que volta, né? Que vive sozinha, que vive à parte, que vive como uma espécie assim de masculinidade na caverna, ou como um errante solitário. E quando ela volta só para depredar. Ela volta para predar. Ela volta para consumir a natureza. Ela volta para destruir o outro e depois continua a sua saga solitária. A segunda forma de encarnação desse mito neurótico contemporâneo é dizer-se assim, já que eu não sou uma super-exceção, eu vou diminuir o tamanho do mundo. Eu vou construir meu próprio latifúndio. Eu vou criar o meu reino, onde ali sim, toda a violência, toda a iniquidade, toda a tirania que eu aprendi para ser homem, vai ser praticada. Esse pequeno reino, vocês podem chamar de a família. A família para a qual voltamos, depois de nos comportarmos como absolutos carneiros, ovelhas dóceis no trabalho, na vida social, na vida política, na vida universitária, seguidores de regras, afinal, todos os homens são iguais. Mas não quando voltam para o seu domínio, o seu latifúndio. Ali, todos os espelhos refletem alguém que não foi um super excepcional herói. Em função disso, passam a praticar aquilo mesmo que restou dessa operação, que é a agressividade. Quer dizer, por menor que seja esse reino, ele é meu, as mulheres são minhas, os filhos são minha extensão, e haja ciúmes, e haja fronteiras, e haja muros, para combater, defender, erigir o homem branco, o homem macho branco, heteropatriarcal, que nós construímos como heróis. Bom, mas aí veio a expansão do mundo, veio a internet, veio a globalização, veio o contato com outras mitologias, com outras formas de ser herói, e, ao contrário do que supunhamos, o mito se fortaleceu. A violência aumentou. Em vez de nos darmos conta que o básico não é mais suficiente. Não é mais suficiente conter-se, comportar-se apenas como alguém que não agride os outros. É preciso reinventar o que seria um papel de herói, uma função de herói, uma mitologia capaz de criar outras modalidades de masculinidade. Essas outras modalidades, elas têm que passar por uma reinvenção de certos valores. Valores que foram, na minha geração, completamente ocultos. Heróis humildes,
heróis solidários, heróis capazes de chorar, heróis capazes de compartilhar sua vulnerabilidade. Nós precisamos desses heróis. Nós precisamos desses heróis no teatro, na música, na dança, na filosofia. Nós precisamos desses heróis na internet. Mas que sejam, de fato, capazes de, como todo herói, ultrapassar seu metron, como diziam os gregos, cometer a híbris, ou seja, quebrar a lei que o que constituiu, a lei que te formou, a regra de operação na qual você nasceu e se criou. Para ser capaz de fazer isso, eu acho que nós precisamos de alguns passos. O primeiro deles é deixar de olhar para um homem como uma espécie de pênis maquínico governado por um cérebro autogestor. Ou seja, precisamos olhar para o fato de que temos um corpo e ele sofre, e ele se deforma, e ele tem vontades, e ele não é só a massa plástica, ou então inérnia, amorfa, que a gente vai governar. Não dá para continuar assim. Tem que ser outro corpo. Em segundo lugar, eu vou aqui ironizar uma celebridade. Tá? É preciso reaprender ou aprender a fazer a própria cama. Arrumar a sua cama. No duplo sentido. De cuidar daquilo que está dentro da sua casa, de não achar que é humilhante as tarefas domésticas, mas também de criar-se uma outra cama. Que tipo de prazeres, que tipo de ética, que tipo de satisfação é possível inventar na cama, para que ela não seja mais o lugar de uma prática de reificação de identidades. Uma prática em que o gozo do outro não importa. Uma prática no limiar da violência. É preciso reinventar a sexualidade do macho. Em terceiro lugar, isso só vai ser possível se houver um novo vocabulário, um outro léxico, uma outra maneira de reconhecer e ser reconhecido. Mas além das duas regras fundamentais. Uma forma de estar com os outros, onde o heroísmo, seja ele o super-heroísmo ou o infra-heroísmo, seja medido pelo próprio tamanho, pela própria extensão, pelo território daquela vida, e não de outras. Os termos da felicidade possível e da infelicidade necessária para aquela vida e não de outras. Ou seja, nossa relação com as imagens, com os nossos ídolos, com aqueles que nos causam admiração precisa mudar. Ela não pode mais ser de simples emulação, imitação, em que grandes celebridades funcionam como uma espécie de manual de instrução para o que deve ser a vida e o que devem ser as relações entre as pessoas. Eu diria que nesse filme, Blade Runner, ela foi tão marcante para mim, tão importante na trajetória da minha masculinidade tóxica, porque ela, de uma forma lateral, trazia uma coisa que os outros filmes não traziam. O seu herói, no fim, chora. Tudo bem, Rutger Hauer, um loiro germânico, mas que não é humano, é um replicante, é um robô, é um androide. Mas ele chora. Ele chora, no fim, ele diz, time to die, hora de morrer, colocando em questão algo que nos submete a todos, mais além da lei da masculinidade. Foi isso que me fez repensar e abrir a possibilidade de que existam outras mitologias, outras narrativas, que não a compulsória e coercitiva narrativa do heroísmo masculino. Eu me lembro
que, certa vez, eu tinha uma cachorra chamada Maggie, e um setter irlandês, e ela morreu. E ela morreu num momento particularmente difícil da vida da minha família. E eu não sabia muito o que fazer, ela morreu no fundo da casa, eu fiquei com ela ali, comecei a chorar. Quando meu filho, Matias, de 5 anos, foi se aproximando, sentou do meu lado, e ali eu senti uma coisa que depois eu me arrependi muito, eu me perguntei muito por que eu senti aquilo. Eu senti profunda vergonha. Senti vergonha de estar sofrendo e fazendo meu filho sofrer por contágio, com aquela reação de choro, de impotência, de não conseguir proteger nem a nossa cachorra. E estava assim envergonhado quando meu filho me disse: pai, quando eu crescer, eu queria chorar como você. E essa lição ficou para todo sempre. Quando eu penso em masculinidade, quando eu penso como a masculinidade se transmite a partir de mitos, quando eu penso como esses mitos podem ou não evoluir para uma masculinidade tóxica. Meu filho ali me mostrou que é possível cuidar, que é possível compartilhar afetos, que é possível fazer outra coisa a não ser se criticar, que é possível chorar junto e que os sentimentos nos aproximam e nos transformam, como me transformou e como eu espero que transforme a vocês agora que eu conto essa história e partilho esse fragmento da minha vida. É isso.